Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E no programa de hoje você vai ver: getuliense morre em acidente de trânsito em Minas Gerais. Vídeo mostra carro capotando no centro de Getúlio Vargas. Além disso, patrão flagra crime ambiental em Três Arroios. E mais um foragido da justiça é preso aqui em Erechim. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vindo ao Bom Dia Notícias desta quarta-feira. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Bom Dia de segunda a sexta-feira, as informações de Erechim e da região do Alto Uruguai. E a gente já começa falando para você de um acidente trágico que tirou a vida de um getuliense lá em Minas Gerais. Quem conta pra gente na reportagem é o Natan Bretenbach. O morador de Getúlio Vargas morreu após um acidente de trânsito na BR-050 em Araguari, Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira. A vítima foi identificada como Adelir Dias Vieira, de 44 anos, que dirigia um caminhão modelo Scania com placas de Campinas do Sul. Perdeu o controle do veículo e tomou sobre o guarda-reio. Adelir não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele deixa a esposa e um filho de 2 anos. E agora um vídeo impressionante, viu? Um veículo capotou no centro de Getúlio Vargas Olha, as imagens do acidente foram registradas por câmeras de vídeo monitoramento de segurança do local. Onde é que aconteceu lá? Veja agora a reportagem. Um carro modelo VW Gol com placas de sertão capotou em via pública na madrugada desta terça-feira na Avenida Borges de Medeiros, em Getúlio Vargas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o exato momento em que o veículo sobe em um barranco na lateral da via e capota. As causas do acidente são desconhecidas. De acordo com os moradores do local, foi encontrado próximo ao veículo uma conta de energia elétrica com o endereço de estação e um extrato bancário, além de 2 latas de cerveja. Olha, a Patran flagrou um crime ambiental no município de Três Arroios. A Patrulha Ambiental da Brigada Militar, a Patran, flagrou na tarde dessa terça-feira o desmatamento irregular de um andamento lá no terreno, de uma área no interior do município de Três Arroios. O maquinário utilizado para a retirada das árvores acabou sendo apreendido e os proprietários vão responder agora por crime ambiental. E aqui em Erechim, um foragido da justiça foi preso. A prisão aconteceu durante a manhã dessa terça-feira, quando a Brigada Militar abordou um homem que estaria em atitude suspeita na rua Andréa Sonda, no bairro Morada do Sol. Em consulta ao sistema informatizado de dados, constatou-se que o mesmo possuía em seu nome um mandato de prisão. Diante dos fatos, o suspeito de 58 anos de idade foi preso, apresentado na delegacia de polícia, onde foi ouvido e logo após encaminhado ao presídio estadual de Erechim, local em que permanece à disposição da justiça. Em seu boletim, a Brigada Militar não informou o motivo ou o crime cometido pelo suspeito preso para que fosse expedido esse mandato de prisão. Seguimos com mais informações para que você que está nos acompanhando. Agora a gente vai falar para você que várias pessoas ficaram feridas em um acidente entre 2 caminhões em Lagoa Vermelha. Olha, a colisão envolveu um caminhão de manutenção de energia elétrica lá de Marau e uma carreta na RS 126 na saída do município de Sananduva, sentido a Lagoa Vermelha. O acidente aconteceu na noite dessa terça-feira. Segundo a Brigada Militar, o motorista de um dos caminhões ficou preso nas ferragens. Já o condutor da carreta apresentou apenas um corte na testa. Os demais ocupantes dos caminhões tiveram apenas lesões leves. Profissionais do SAMU e bombeiros de Sananduva, além da Brigada Militar, foram chamados para realizar o atendimento. O trânsito ficou bloqueado até que fossem retiradas as vítimas, provocando uma grande fila de feridos. A identidade dos motoristas não foi divulgada, assim como informações de quem são e quantas são as vítimas, E também não há informações sobre o estado de saúde dessas pessoas envolvidas nesse acidente até o momento. Seguimos com mais informações para você que está nos acompanhando. Olha, irmãos são presos após tentarem furtar uma casa aqui em Erechim.
Olha só que irmãos unidos, hein? Os fatos aconteceram após os policiais irem até uma casa na rua Distrito Federal, no centro aqui, onde 3 homens estariam tentando furtar objetos. Foi na tarde dessa terça-feira. No local, a proprietária da casa informou que os indivíduos danificaram os vidros da residência, porém fugiram ao perceber que havia alguém em casa. Através das características dos autores, a Brigada Militar percebeu que próximo ao local, 3 homens tentavam furtar um carro modelo VW Gol que estava estacionado na via. No momento da abordagem, um deles fugiu e não foi mais localizado. Os outros 2 que foram abordados e identificados se tratavam aí de 2 irmãos de 40 e 41 anos de idade. Os autores foram reconhecidos pela vítima como sendo os mesmos responsáveis pela tentativa de furto na casa. Diante dos fatos, a dupla foi presa, levada para a delegacia de polícia, onde os irmãos foram ouvidos e logo após encaminhados ao Presídio Estadual de Erechim, local que permanece à disposição da Justiça. Muito bem. Tem mais destaques para você que está nos acompanhando. A gente vai falar agora de um motorista que ficou ferido em um acidente de trânsito aqui no centro de Erechim. O acidente envolveu um carro modelo Renault Scenic e um veículo modelo Ford Ka. Aconteceu lá na Avenida Amintas Maciel, na região central da cidade, na noite dessa terça-feira. A condutora do carro ficou ferida. Ela foi conduzida ao Hospital Santa Terezinha para receber atendimento médico. Ambos os condutores realizaram o teste do etilômetro com resultado negativo para embriaguez. A ocorrência foi registrada em forma de termo circunstanciado. Olha agora uma boa notícia. Olha, cestas básicas emergenciais estão sendo entregues nos bairros aqui de Erechim. Olha, agora pela manhã esteve acontecendo a entrega de cestas básicas emergenciais junto aos CRAS aí do bairro Progresso, Linho e Presidente Vargas. Lembrando que esta ação aí reúne os profissionais, tomam todos os cuidados de higiene e prevenção, bem como se dedicam à organização das filas para o recebimento e orientam os moradores para que cumpram o distanciamento social. Equipes da Força Voluntária do Alto Uruguai e da Defesa Civil de Erechim estão apoiando a logística dessas entregas, dessas cestas básicas que estão sendo entregues, na verdade, pelo município aqui de Erechim para essas famílias, né? Então, uma notícia boa para essas famílias que estão precisando, né? Tem muita família aí que está precisando, está com dificuldade mesmo, né? Tem muita gente sendo mandada embora nessa situação de pandemia aí, né? Tem empresário que não vai aguentar, né? E eu tô dizendo uma coisa aqui, né? A gente tem que se proteger contra esse coronavírus, né? Mas no fim dessa história vai ter muito mais gente aí que vai morrer de fome do que de Covid-19, né? Por isso é importante que essas ações sociais sejam cada vez mais comuns aí e que vão ajudar muita gente aí que está precisando mesmo de alimentação, viu? A situação é crítica e cada vez vai ficar mais crítica, né? Então é preciso agir rápido. Vamos seguindo com mais informações. Agora a gente vai chamar o Jackson Arpini para falar sobre o uso de máscaras aqui na região. Ele também traz os últimos dados do Covid-19 aqui no Alto Uruguai. Vamos ver. Com a implantação do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus no âmbito da MAU, nós estamos aproveitando a amplitude das redes sociais para massificar e potencializar as ações de prevenção preconizadas pelas autoridades de saúde, como higienização correta das mãos com água e sabão, utilização do álcool gel, evitar o compartilhamento de utensílios de uso comum como talheres, copos e toalhas, ao tossir ou espirrar, proteger a boca e as narinas com lenço de papel para imediatamente descartá-lo ou realizar sob antebraço e evitar ao máximo a aglomeração de pessoas, respeitando o distanciamento social. Também chamamos a atenção com relação ao cuidado especial com os idosos e pacientes portadores de comorbidades pré-estabelecidas, tendo em vista que esses pacientes poderão ter um agravamento do quadro clínico, necessidade de internação hospitalar e, nos casos mais graves, de utilização de leitos de UTI. Outra medida preconizada e já obrigatória a nível do Estado do Rio Grande do Sul é a utilização das máscaras de proteção individual. Existem 2 tipos de máscaras. As máscaras de uso profissional, recomendadas para os profissionais de saúde, equipes de apoio e pacientes suspeitos. E as máscaras de uso não profissional, indicadas para a população em geral, desde que observem
a sua confecção, utilização correta, higienização e armazenamento. Desde o surgimento dos primeiros casos, o Comitê Regional tem analisado os dados epidemiológicos da região da MAU, dos 32 municípios. Inicialmente nós tivemos casos confirmados no município sede, no município de Erechim, e hoje, segundo o último boletim, publicado nesta segunda-feira, dia 11 de maio, às 17 horas, nós já verificamos que dos 32 municípios, há casos confirmados em 10 municípios da abrangência da MAU, num total de 51 casos confirmados para a Covid-19. Portanto, neste momento, no qual nós verificamos uma ascensão no número de casos confirmados, como também de municípios que possuem casos confirmados para o Covid-19, que a população esteja vigilante e atenta, adotando todas as medidas preconizadas de prevenção para evitar a propagação e a disseminação do novo coronavírus. Máscara salva. Agora a gente vai ver como é que está o enfrentamento do Covid-19 nos estados e nos municípios aqui em todo o Brasil. Veja na reportagem. A estratégia do Ministério da Saúde contempla avaliação de risco, medidas de distanciamento social e um painel de monitoramento. A velocidade de crescimento e a mobilidade urbana serão alguns dos quesitos analisados em cada localidade. De acordo com o resultado, a classificação do risco de propagação do vírus pode variar de muito baixo a muito alto. Os gestores não ficam obrigados a agir conforme a orientação. Como eu falei, isso é uma ferramenta para que o gestor local vai dispor para poder avaliar a sua condição local e tomar suas decisões. De janeiro até agora, o Ministério da Saúde repassou aos estados e municípios 38 bilhões de reais. Desse total, 5 bilhões e 300 milhões de reais foram especificamente para reforçar o atendimento por conta do coronavírus. A pasta também disponibilizou 4 milhões e 800 mil testes rápidos, habilitou 3.350 leitos, distribuiu 83 milhões de itens de proteção individual e 557 respiradores. Diante da falta de respiradores para comprar no mercado internacional, o governo teve de preparar o mercado nacional para produzir os equipamentos. A previsão é que até o final de maio, as 4 empresas nacionais que estão produzindo respiradores entreguem 2.600 unidades. O Ministério da Saúde também está enviando equipes aos países onde há empresas que possuem respiradores para fazer as negociações pessoalmente. Nós estamos enviando já essa semana uma equipe para a Ásia, para tratar como grande fornecedor, para nós podermos ter uma linha direta sem os atravessadores. Estamos enviando gente para a Inglaterra, para a Espanha e para Nova York. E o governo federal fechou um acordo aí com o setor das indústrias e comércio para evitar os preços abusivos e proteger o consumidor. A partir de agora, a fiscalização vai ficar cada vez mais rigorosa de quem está tentando lucrar nesse período difícil de pandemia. Veja. Os supermercados são um dos poucos comércios que têm autorização para funcionar durante a pandemia do novo coronavírus. Mas desde que as medidas de isolamento social entraram em vigor, uma reclamação tem sido frequente entre os consumidores: os preços dos produtos. E para evitar essa prática, o Ministério da Justiça fez um acordo com a Associação Brasileira de Supermercados para a troca de informações e controle de possíveis abusos nos preços de produtos em razão da pandemia. Pelo acordo, a entidade que representa os supermercados se obriga a divulgar a seus associados a nota técnica da Senacom sobre aumentos de mercadorias desproporcionais cobrados pelos fornecedores. A medida vale por 60 dias e pode ser prorrogada. Em momentos de crise, o Código de Defesa do Consumidor proíbe aumentos abusivos. E, de fato, a única maneira de sabermos isso é verificando se há um comportamento oportunista do empresário naquela situação concreta. Um outro acordo para proteger o consumidor é com a Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, que vai intensificar o monitoramento e as investigações sobre a prática de preços irregulares em produtos agropecuários.
poderemos mapear a cadeia produtiva. Então, pode acontecer que um comerciante que comprou o feijão mais caro repasse. Isso por si só não seria abusivo, mas isso que nós vamos olhar. Caberia mais, eu acho, tanto da indústria até o empresário se conscientizarem e não repassar ou cobrar um preço fora da realidade. Olha, um decreto vai ampliar aí, aumentar aí a lista de serviços essenciais aqui no Brasil. Veja na reportagem. As novas atividades consideradas essenciais durante a pandemia do novo coronavírus são salões de beleza, barbearias e academias. O decreto foi publicado nesta segunda-feira em uma edição extra do Diário Oficial da União. Mas olha só, ele não começa a valer imediatamente. Isso porque o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que estados e municípios podem fixar regras próprias. Então, essas atividades só podem voltar a funcionar com autorização local. E hoje tem mais uma reunião do Conselho de Governo aqui no Palácio da Alvorada. Essas reuniões são periódicas, acontecem desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro e nela os ministros apresentam o que cada pasta tem sido feito e o que tem sido feito por cada pasta e quais serão os próximos passos de cada uma. E logo cedo o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui na porta do Palácio do Alvorada, onde participou do hasteamento da bandeira. Ele estava acompanhado de ministros e após a cerimônia, o presidente cumprimentou apoiadores, como já é de costume, e seguiu para essa reunião que acontece lá dentro. Tá aí, né? Olha, entre esses serviços essenciais aí que estão já disponíveis nos decretos do federal, né? Está a abertura das academias. Aqui em Erechim, no Rio Grande do Sul, elas podem voltar a funcionar, mas no Brasil está causando bastante polêmica ainda esse retorno. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Olha, nós seguimos com mais informações para você. Agora a gente vai falar dessa situação que agora há pouquinho a gente falou das cestas básicas, né? Que tem muita gente que está precisando mesmo, é uma bela ação essa. Olha, um dado aí do governo federal, do Ministério do IBGE, destacou que a pandemia deve aumentar a desigualdade social em toda a América Latina, né? Então as pessoas aí vão ficar cada vez mais pobres. Veja na reportagem. Segundo a pesquisa, em 45% das famílias dos países latino-americanos, ao menos uma pessoa já perdeu o emprego e 57% das pequenas empresas fecharam as portas. O problema é pior em países com maior nível de informalidade, como Colômbia, Peru e Equador, e deve se agravar com o encolhimento da economia no mundo todo. A Argentina já anunciou o adiamento da dívida com credores internacionais e negocia o pagamento para credores nacionais. E o México viu sua economia cair 1,6% desde o início da pandemia. A América Latina registra mais de 320 mil casos confirmados da Covid-19 e cerca de 18 mil mortes, mas estima-se que esse número seja muito maior, pois há subnotificação na maioria dos países. Além disso, a região ainda não atingiu o pico da doença, o que obriga os países a manterem o isolamento social e comércios fechados. O Peru, por exemplo, adiou por mais 2 semanas o fim da quarentena obrigatória, que terminaria hoje. E a Argentina já anunciou que manterá o isolamento até o dia 24 de maio. Olha, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista à TV Brasil, nossa parceira, falando aí sobre as questões da recuperação da economia, como deve funcionar essa recuperação aí, né? Veja a fala do ministro. Guedes lembrou medidas tomadas pelo governo para diminuir gastos, como a reforma da Previdência e a redução da taxa de juros, e defendeu o veto à proposta aprovada pelo Congresso Nacional de aumento para servidores públicos em 2019 e 2020. No momento em que milhões de brasileiros estão perdendo emprego, as empresas estão quebrando, estamos sendo atingidos por essa turbulência, nós estamos pedindo uma contribuição. Estamos pedindo que não peçam aumentos, que sejam suspensos apenas os aumentos. O ministro destacou que o Brasil tomou medidas rápidas para enfrentamento da pandemia, com socorro aos mais vulneráveis e apoio às empresas para manutenção de empregos. E se mostrou confiante na capacidade da economia brasileira de se recuperar sem a necessidade de comprometer o Estado com investimentos públicos. O único país do G20
que está aumentando as exportações é o Brasil. Agora que o setor industrial entrou em colapso e interrompeu as cadeias de pagamento, o que aconteceu com o Brasil? Foi o único país que, nesse quadrimestre, exportou praticamente a mesma coisa do que no primeiro quadrimestre do ano passado. Foi o único país que manteve os fluxos de comércio. Então, eu só posso estar otimista com o futuro do Brasil. Olha, o setor de turismo, cultura e eventos são um dos mais afetados com a paralisação da pandemia do coronavírus, né? O setor do turismo vai receber 5 bilhões de investimento aí para superar a crise. Veja quando será utilizado esse dinheiro na reportagem. Serão liberados 5 bilhões de reais em crédito extraordinário para o Fundo Nacional do Turismo. De acordo com a medida, 53 segmentos, desde um guia turístico até grandes empresas do setor, vão poder acessar as linhas de crédito para enfrentar a crise. Essa medida provisória ela vem exatamente para corrigir essa distorção e fazer com que as empresas, desde a microempresa, do empreendedor individual, a pequena, a média, até a grande empresa possa ter um acesso efetivo a esses créditos. Segundo o ministro, 17 instituições financeiras já foram cadastradas em todo o país para liberar o crédito. 80% do dinheiro vai para micro, pequenas e médias empresas de turismo, responsáveis pela maioria do setor. O restante será destinado às empresas de grande porte. Esse recurso ele é de livre utilização da empresa. Ele pode ser utilizado ou para capital de giro, ou para a compra de equipamentos, ou para reformas. O Ministério também lançou o novo selo de biossegurança para o turismo. A ideia é credenciar estabelecimentos que mantêm padrões de higiene e prevenção contra a Covid-19. Esse selo ele vai servir para que a gente possa fazer esse reconhecimento em vários segmentos do turismo no Brasil, dando mais segurança aos turistas brasileiros. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Olha, obrigado pela sua audiência, viu? Agora eu tenho um recado importante para você que vai pensando em comprar, vender ou alugar o imóvel. A Solar Imóveis é imobiliária de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções para você que é uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para colocar a sua loja, o seu escritório, por que não a sua indústria. Todas essas opções você vê na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar, na Avenida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo. Vá agora mesmo na Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu vou para um rápido intervalo e na sequência tem mais notícias. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história. E com o coronavírus não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma. Fique informado para se prevenir da melhor forma possível. Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz. O jeito certo é usar o braço. Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas. Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel. Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você. Com informação, vamos lutar contra o coronavírus. Juntos somos mais fortes.
Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular e ler a versão diária. Acesse a loja de seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalar, clique em abrir. Você então poderá adquirir a edição avulsa clicando em mais detalhes. Clique em comprar abaixo de não é assinante. Essa tela irá aparecer. Clique em continuar. Escolha a forma de pagamento. Após a aprovação, clique em baixar e leia o seu jornal Bom Dia digital diariamente. Mais que um hospital, o Santa Mônica é um complexo de saúde. É referência em saúde na região, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Com uma estrutura moderna, tecnologia equiparada aos melhores centros do país e com profissionais qualificados. O serviço de hotelaria é um dos grandes diferenciais do Santa Mônica Hospital e o centro cirúrgico moderno com conceito inovador. Santa Mônica Hospital, a busca da excelência no atendimento a você. Na Rua Itália, em Erechim. Fone 3522-0500. Eu quero pedir a sua atenção, apenas um minuto. É que eu quero te contar a história da Jenny, uma guerreira que já partiu deste mundo, mas deixou aqui anjos que agora precisam da sua ajuda para seguir ajudando a muitas crianças. A Liga do Bem Jenny é um projeto que auxilia crianças que combatem o câncer na ala oncológica do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, e ao CAC, Casa de Apoio à Criança com Câncer. Essa história começa com a força de uma mãe, a Cristiele, mãe da Jennifer, que após ela partir, decidiu seguir ajudando crianças que também lutam contra o câncer. Com o apoio de diversas entidades e parceiros, o projeto auxilia as famílias nos gastos com alimentação e dá apoio na estadia enquanto acontece o tratamento. Tudo começou com pequenas doações de alimentos, roupas e objetos, e a realização de leilões online, todos unidos em uma corrente de solidariedade no Facebook. Além de realizar projetos de incentivo a doações de cabelo, para confecções de perucas para as crianças e a doação de medula óssea. Esse projeto não pode parar e ele precisa da sua ajuda. Entre em contato e seja um voluntário. Ajude quem precisa de você.
Saiba como acessar o Jornal Bom Dia digital no seu celular de forma mensal. É muito fácil. Acesse a loja do seu celular. Na barra de pesquisa, digite Jornal Bom Dia. Clique na imagem do jornal. Clique em instalar e aguarde. Após instalado, clique em abrir. Ao abrir, essa imagem irá aparecer. Clique em login. Digite seu usuário e senha ou faça seu cadastro. Após o login e sua senha aparecerá assim. Clique em mais detalhes e faça o download do Bom Dia digital no seu celular. O Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos urinários, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamento sem internação, sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas e enfermeiros altamente treinados e qualificados. Santa Mônica, qualificando sua vida. Médicos responsáveis: Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dércio Nonemacher e Dr. Henrique Nonemacher. Centro de Tratamento de Cálculos Urinários, Santa Mônica, na Rua Itália, fone 3522-0500. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado pela sua audiência. E agora, vamos aos destaques do Bom Dia impresso e digital com Natan Bretenbach. Muito bem, vamos agora então conferir quais são os destaques para o jornal impresso e digital do Bom Dia. E tem informação falando sobre a longevidade aí, então, gaúcha, né? O Coreia do Norte registra a maior expectativa de vida do Rio Grande do Sul. E enquanto o estado do Rio Grande do Sul registra 77 anos como expectativa de vida, a região norte, né, que tem como principal cidade aqui Erechim, registra então expectativa aí dos erechinenses de 80,1 anos. A coluna do Rodrigo Finardi, ele esteve conversando com o empresário, diretor-presidente da Comil Ônibus aqui de Erechim, o do Deoclésio Corradi, e que ele fala então das muitas incertezas que está difícil também de enxergar com clareza o cenário pós-pandemia. Ele diz, né, que um dos setores principais aí também afetados por essa questão de isolamento social, quando começou então a ter as principais medidas, né, as primeiras medidas de prevenção aí do Covid-19, um dos setores mais afetados foi o de transporte coletivo de passageiros, e aí também a empresa Comil teve que se readequar, né, isso porque muitos contratos também foram cancelados. O Igor Miller traz o destaque então para o leite, né, um cenário que desafia aí a região do Alto Uruguai. Na página 4, a coluna de opinião, e na 5, o Erechim registra 4 novos casos de coronavírus. Na página 6, o fato da foto traz o destaque então aí para as filas, né? Essa foto foi registrada lá no bairro Três Vendas, que o pessoal então, também os moradores lá da localidade, estão respeitando o isolamento social, a distância na fila então também da Caixa. Na página 7, o Coreia do Norte registra a maior expectativa de vida do Rio Grande do Sul, é destaque na capa, e as mulheres, então, aí, segundo a pesquisa realizada entre 2016 e 2018, vivem mais do que os homens, a diferença é de 7 anos. O Coro da URI, com trabalho à distância e ações para a comunidade, é destaque também na cultura, e na 9, o Hospital de Caridade celebra 86 anos, reafirmando seu compromisso com a comunidade regional. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e na contracapa, o município de Ponte Preta adquire mais 2 novos caminhões, e também cooperativa Cressol doa máscaras lá em Itatiba do Sul. Esses são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia. Eu lembro para você que mais informações você pode estar acessando o site www.jornalbomdia.com.br. Muito bem, gente. Agora está chegando o comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vê aqui.
uma boa notícia nessa manhã. Ontem ainda recebemos e hoje mais uma nova informação sobre a questão da barragem da Corsã, que apesar dessa estiagem violenta que vivemos aqui, que estamos vivendo em toda a região do Alto Uruguai, com perdas seríssimas, gravíssimas para toda a agricultura, enfim, para todos os municípios, a barragem está se recuperando, vem gradativamente aumentando o seu nível de água. E isso é muito importante. O que não quer dizer que as pessoas devam relaxar e começar a usar água indiscriminadamente. Não é isso. A questão é que, se continuar nesse ritmo, a gente pode sair desse momento, dessa crise, sem fazer o racionamento, o que seria muito importante, dada a necessidade de higiene e limpeza que se tem em função até desse momento pandêmico que estamos vivendo aí, do coronavírus. Então, a barragem vem se recuperando, e isso é uma boa notícia, mas repito, as pessoas têm que continuar fazendo uso consciente da água, estritamente mais necessário, porque a situação ainda não está totalmente controlada. E um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, também relacionado a essa questão de... agora relacionado à questão da região e dos cenários que estão colocados, é o universo agrícola. A gente tem muitos desafios pela frente em função da própria estiagem. Quer dizer, isso comprometeu severamente, drasticamente, a produção agrícola em todos os setores e segmentos. Um deles que tem um cenário aí desafiador e que é muito importante, é base de emprego, alimentação e de uma cadeia muito grande de serviços que acaba repercutindo, gerando emprego na cidade, renda, é o leite. Também foi afetado pela estiagem e por essa situação do coronavírus. Enfim, hoje o produtor tem diversos elementos para estar lidando, além da dificuldade normal e habitual de se produzir leite, que não é uma atividade fácil, que requer um esforço diário, 24 horas por dia do produtor, 7 dias por semana. Quer dizer, isso nunca para. É difícil as pessoas entenderem um pouco o que é produzir alimentos, mas é realmente é muito complicado, sem contar que se está sujeito aí a uma empresa a céu aberto, com os fatores de clima e tempo, como vem acontecendo e tiveram repercussão nesse ano, tiveram os efeitos negativos esse ano. Então, o leite é um cenário desafiador e é uma cadeia muito importante para a economia da região e do país como um todo. É a base, a agricultura é a base da economia. Então, em função da pandemia, diminuiu também o consumo, em função da crise também, diminuiu o consumo, existe estoque de leite, quer dizer, o custo de produção do produtor aumentou, o preço se manteve estável, quer dizer, são fatores, entre outros, os produtores tiveram que lançar mão aí do seu estoque de alimento, que deveria ser utilizado mais para frente. Então, mudou toda a engrenagem, e isso pode ser muito complicado, logo ali na frente, porque é uma cadeia muito importante na questão agrícola e na economia da região, que gera muita riqueza. E foi severamente alterada, como outras. Mas eu faço menção a essa, por também ter feito um material ontem, publicado hoje no jornal, e como outras que tiveram aí grandes perdas, os grãos também foram severamente afetados e tiveram perdas muito, que ultrapassaram aí 500 milhões de reais. Então, tudo somado, a gente vê um cenário bem complicado e difícil pela frente, porque são perdas significativas que vão impactar diretamente na arrecadação de municípios, na geração de emprego,
no momento em que a gente já vive uma crise econômica muito complicada. É isso aí. Vamos conferir como é que fica o tempo ainda nesta quarta-feira. Será que vai voltar a chover aqui na região do Alto Uruguai? O frio vai seguir, viu? Veja agora. A circulação dos ventos de um sistema de baixa pressão atmosférica e uma nova frente fria que vai avançar sobre a costa da região sul do país vão favorecer a formação de bastante instabilidade. A previsão para o Nordeste gaúcho e oeste do Paraná é de céu encoberto e chuva frequente. No oeste do Paraná, a chuva pode ser muito forte. Já no oeste gaúcho, não tem previsão de chuva e o sol vai aparecer entre muitas nuvens. Nas demais áreas da região sul, chove em vários momentos do dia, tem predomínio de céu nublado e poucas aberturas de sol. Na região de Rio Grande, de Santa Maria e de São Luís Gonzaga, a chuva vai se concentrar no período da manhã e a partir da tarde o dia segue com sol entre muita nebulosidade. Tem alerta para temporais no norte e nordeste gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná. No noroeste e sul gaúcho, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada. A mínima prevista em Porto Alegre e Curitiba é de 15 e máxima de 21 graus. Em Florianópolis, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar no centro-norte gaúcho, centro-oeste catarinense, áreas do oeste e norte do Paraná, onde devem variar de 50 a 100 milímetros acumulados. No sul e oeste gaúcho, áreas do centro-leste do Paraná e litoral de Santa Catarina, os volumes não vão ultrapassar os 20 milímetros, e nas demais áreas da região devem variar de 20 a 50 milímetros acumulados. Ok, meu amigo, ok, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência. O programa de hoje está ficando por aqui. Eu lembro que você pode rever todos os programas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Um grande beijo para você, tudo de bom e se puder, fique em casa, tá? Valeu, gente, até mais, tchau, tchau.